Olá! Tem uma palavra que, para muita gente, já vem carregada, né? Vibração. A proposta desta nossa análise é ir direto ao ponto, o que é fato científico e o que é misticismo. Vamos separar o joio do trigo. Vamos fazer um exercício rápido. Pensa comigo. Se eu falo as palavras energia e frequência aplicadas ao corpo humano, o que vem à mente? Sem filtro. Qual é a primeira imagem que aparece? Pois é, se apareceu algo nessa linha, cristais, incenso, sabe? Não há nada de errado. Para a maioria das pessoas, essa é a imagem mental que foi construída em torno desses termos. E isso não é à toa. A verdade é que, por décadas, essa linguagem foi muito usada e às vezes até um pouco, digamos, abusada pelo misticismo. Essas palavras foram sendo carregadas com um significado bem específico. Mas e se essa associação, que é quase automática, estiver impedindo a gente de enxergar o outro lado da história? E se a ciência moderna estivesse chegando a conclusões bem parecidas, mas por um caminho totalmente diferente, um caminho baseado em dados? Talvez esteja na hora de virar essa chave. Então, vamos para a tese científica. O que a gente vai ver agora é justamente o argumento que propõe trocar a crença por fatos que podem ser observados e medidos. Essa é a tese direta e científica. A afirmação aqui é muito poderosa porque ela não pede pra gente acreditar. Ela aponta para campos de estudo que já existem, que são estabelecidos como sua base. É daqui que a gente parte. Vale a pena repetir porque esta é a parte mais importante. Fisiologia, física e neurociência. A gente não está falando de fé, a gente está falando de um campo de estudo baseado em como os nossos corpos realmente funcionam, nas leis que governam a matéria e na forma como o nosso cérebro comanda tudo. A lógica aqui é muito simples e até elegante. Pensa só, se o corpo humano usa sinais elétricos e frequências para operar as funções mais básicas, literalmente tudo, desde o coração bater até o cérebro processar um pensamento, então a consequência lógica é que a gente pode usar frequências para interagir com esse sistema. O problema nunca foi a ciência. O problema sempre foi a linguagem. E aqui está a raiz de toda a confusão. As ferramentas que a gente tem para descrever esses fenômenos, as palavras, foram cooptadas, ganharam um significado que afastou elas da sua origem científica. Sequestrado. Essa palavra é perfeita. Ela descreve exatamente como um termo técnico pode ser tirado do seu contexto original e passar a representar outra coisa na cultura popular, gerando um ruído que impede a gente de entender o conceito científico por trás. Agora, o que é bem interessante neste slide é como ele ilustra essa divisão. Quando um místico fala em energia, pode estar se referindo a uma aura. Já quando um físico fala em energia, ele está se referindo a algo concreto e calculável, como E igual a mc ao quadrado. O mesmo vale para a frequência. Pode ser usada para falar em elevar a vibração, mas o engenheiro pensa em hertz, a medida do rádio, do Wi-Fi, do micro-ondas. Portanto, o ponto crucial é estabelecer o nosso ponto de partida. Quando a gente usa termos como frequência e vibração aqui, vamos estar sempre nos referindo ao significado científico, aquele que é mensurável e replicável. Esse é o nosso combinado. Para avançar, a gente precisa de um novo modelo mental. Um que nos ajude a compreender como forças que a gente não pode ver com os olhos podem ainda assim ter efeitos reais, concretos e, o mais importante, mensuráveis. Invisível mensurável. Que termo fantástico! Ele captura perfeitamente a essência da ciência moderna. A ciência não se limita ao que é visível. Ela estuda os efeitos, as ondas, os campos. O que esta frase propõe é que o diálogo com esses fenômenos já tem base científica. O que falta é a coragem de integrar isso. E isso não é algo abstrato, viu? O Wi-Fi é invisível, mas absolutamente mensurável e real. As ondas de rádio são invisíveis, mas trazem música para os nossos carros. O campo elétrico do coração humano é invisível, mas um eletrocardiograma mede isso todos os dias em hospitais. São exemplos perfeitos do invisível, mensurável. Bom, vamos então para a parte final e ver como isso tudo se constrói. O que a gente fez até agora foi limpar o terreno. Agora, podemos começar a construir um novo entendimento, baseado em separar o que é sinal científico do que apenas o ruído do preconceito. E esta declaração ilustra brilhantemente o objetivo final. A proposta é que entender os princípios da frequência não é um conhecimento esotérico, mas sim uma chave fundamental para compreender o funcionamento integrado do ser humano. O resto toda é distração. Essa é a pergunta que fica. É um convite para a gente deixar de lado as associações antigas e iniciar uma jornada de descoberta com uma nova perspectiva, guiada pela curiosidade científica. E para concluir, a ideia mais importante de toda esta análise. O convite não é para acreditar, mas para observar os dados, entender os mecanismos e reconhecer um campo da ciência que está bem na nossa frente. É fundamentalmente uma realidade que pode ser medida. E se o corpo humano for muito mais do que apenas um conjunto de reações químicas? Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo na ciência por trás de uma ideia que pode parecer estranha no início, a de que nós somos, na nossa essência, seres elétricos. Olha, quando a gente ouve uma frase assim, ritmo elétrico, pulsar em frequência, só quase poético, meio místico, não é? Mas aqui, a proposta é mostrar que isso não tem nada de esotérico. Na verdade, é pura biologia. A ideia central é bem direta. O corpo não é só um sistema químico ou de hormônios e enzimas. Isso é só uma parte da história.
A verdade é que por baixo de tudo isso funciona uma máquina elétrica incrível. E a prova disso começa bem lá no fundo, na nossa unidade mais básica de vida, a célula. Então, esse aqui vai ser o nosso caminho. A gente vai construir esse argumento um passo de cada vez, começando com a menor bateria viva que existe, até chegar num campo de energia que envolve o corpo todo. Vamos lá. A nossa primeira prova, o nosso ponto de partida, está na unidade mais fundamental da vida. Para a gente entender a nossa bioeletricidade, a gente precisa primeiro olhar bem de perto para nossas células. Puxa pela memória, talvez lá do ensino médio. Aquele mecanismo que na época parecia só mais um nome complicado para decorar é, na verdade, a chave para entender por que cada célula do nosso corpo é uma pequena usina de energia. E é exatamente isso que a tal bomba de sódio-potássio faz o tempo todo. Ela trabalha sem parar para separar cargas elétricas, criando o que a física chama de diferença de potencial. Sabe o que é isso? É o mesmíssimo princípio de funcionamento de qualquer pilha ou bateria que a gente usa. Então, o ponto aqui é crucial. Cada célula não é como se fosse uma bateria. Ela é uma bateria. Uma bateria viva que opera com uma voltagem específica que dá para medir algo em torno de menos 70 milivolts. Agora para e pensa na escala disso. O corpo humano tem cerca de 50 trilhões dessas pequenas baterias biológicas, todas funcionando em harmonia. Se uma única célula já é uma bateria, o que será que acontece quando milhões delas se juntam para formar um órgão? Bom, elas criam um ritmo elétrico coletivo. E o exemplo mais famoso, mais estudado disso tudo é o nosso cérebro. O que a gente costuma chamar de ondas cerebrais são literalmente a soma da atividade elétrica de milhões de neurônios, as nossas células bateria disparando de forma sincronizada. O nosso estado de consciência, sabe? Se a gente está dormindo, super focado ou relaxado, tudo isso é, no fundo, uma frequência elétrica que pode ser medida. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Apesar de toda a fama e complexidade, o cérebro não é o gerador elétrico mais potente do corpo. Esse título, na verdade, pertence a outro órgão, um que o supera e de longe. E esse órgão é o nosso coração. Ele é muito mais que uma bomba que impulsiona o sangue. Ele é o principal gerador eletromagnético do nosso corpo. O que é realmente impressionante aqui é a dimensão. A gente não está falando de um campo elétrico minúsculo que só existe dentro do peito. Estamos falando de um campo de energia que pode ser medido a metros de distância do corpo. Ele se projeta para muito além da nossa pele. E a diferença de potência é, assim, gigantesca. O campo elétrico do coração chega a ser 60 vezes mais forte que o do cérebro. E o campo magnético, que é essa energia que irradia para fora, é até 5.000 vezes mais potente. Pesquisas de institutos como HeartMath mostram que esse campo poderoso carrega informações que chegam a todas as células do corpo. Ok, até agora a gente viu a bioeletricidade em ação. Células são baterias, o cérebro tem ondas elétricas, o coração tem um campo poderoso. Mas agora a gente vai para a fronteira da ciência, para algo que sinceramente soa como ficção científica. Se a ideia de um campo saindo do coração já parece algo incrível, a de luz saindo do nosso DNA parece misticismo puro. Mas a ciência tem um nome para isso. São os biofótons. E isso foi descoberto lá nos anos 70 por um cientista chamado Fritz Albert Pope. O que o Pope descobriu foi que as nossas células emitem uma luz muito, muito fraca, mas extremamente organizada, coerente, quase como um laser. E por que isso é tão importante? Porque tudo indica que as células usam essa luz para se comunicar umas com as outras em tempo real. Pensa assim, a comunicação química via hormônios é como mandar uma carta. Demora. A comunicação por biofótons é como fibra ótica, é instantânea. E parece ser fundamental para organizar e regenerar o corpo. Certo, agora vamos juntar todas essas peças. A gente viu a eletricidade do nosso corpo em diferentes escalas, desde o mundo microscópico da célula até esse campo de energia que nos envolve. O que essa imagem completa nos revela? Vamos resumir. Cada célula do corpo é uma bateria. O cérebro opera em frequências, em ondas. O coração gera um campo eletromagnético poderosíssimo. E o nosso DNA se comunica com luz. Aquela frase lá do começo de que o corpo é frequência, de repente deixa de ser uma ideia esotérica e se torna um fato da fisiologia, da biofísica. E tudo isso nos leva à pergunta mais importante de todas. Se o nosso corpo é de fato essa máquina elétrica tão sofisticada, por que a medicina que a gente conhece não usa esse conhecimento como base? A questão é, talvez ela já use, e muito. A gente é que talvez não tenha percebido ainda. E na nossa próxima análise vamos ver como equipamentos presentes em qualquer hospital provam que a medicina de frequência já está bem na nossa frente o tempo todo. E se a gente descobrisse que a medicina moderna, aquela dos hospitais super avançados, na verdade já usa um princípio que muita gente por aí acha que é, sei lá, meio alternativo ou esotérico? Para começar essa nossa conversa, vamos pensar em algumas tecnologias que com certeza todo mundo aqui já ouviu falar. Pensa bem, eletrocardiograma, ressonância magnética, ultrassom, só de ouvir esses nomes a gente já sente uma certa segurança, né? Remete à ciência, à tecnologia de ponta. São palavras do nosso dia a dia em exames médicos. Elas são, sem dúvida, a espinha dorsal do diagnóstico moderno.
Mas já parou para pensar o que essas tecnologias todas têm em comum? A resposta, olha, talvez surpreenda muita gente. O que a gente vai desvendar aqui é como a medicina convencional, essa que a gente confia, é, na sua essência, uma especialista em frequência, mesmo que ela não use essa palavra o tempo todo. Então, vamos fundo nisso. E para a gente conseguir visualizar isso de um jeito bem claro, vamos criar uma estrutura bem simples. Pensa assim, a tal da medicina de frequência, que a gente está dizendo que já existe nos hospitais, pode ser separada em duas grandes formas de atuar. De um lado, a gente tem o que vamos chamar de leitura. Isso é o diagnóstico. Basicamente, é usar máquinas para escutar e entender as frequências que nosso próprio corpo já emite. E do outro lado, a gente tem a escrita. Essa é a parte da terapia. É quando as máquinas são usadas para enviar frequências para o nosso corpo, para, consertar alguma coisa que não vai bem. Para começar, vamos focar na leitura. Então, vamos dar uma olhada em como as ferramentas de diagnóstico mais conhecidas são, no fundo, leitoras dos sinais e das vibrações do nosso corpo. Vamos começar com um super conhecido, o eletrocardiograma, o famoso ECG. É um dos exames mais feitos no mundo todo. E o segredo, como a gente vai ver, já está no nome. Olha só, eletro. A gente está falando de eletricidade, de um sinal, de uma frequência. O que o ECG faz é literalmente ler voltagem. Ele não está medindo sangue nem o tecido do músculo em si. Ele mede uma coisa e só uma coisa, o ritmo elétrico, ou seja, a frequência do coração. Quando essa frequência está certinha, coerente, os médicos chamam de ritmo sinusal. É tipo a assinatura de um coração saudável. E quando está bagunçada, o diagnóstico é de arritmia. Percebe? Eles estão lendo a vibração do corpo, preto no branco. Beleza. A eletricidade do coração é um exemplo bem claro, né? Mas essa lógica vai muito além. Vamos pegar o ultrassom. A dica, de novo, tá no nome. Ultrassom. A tecnologia é genial. Ela usa ondas de som, que nada mais são do que uma frequência, que viajam pelo nosso corpo, batem nos tecidos, nos órgãos e voltam como um eco. Aí, um computador pega esses ecos todos e transforma numa imagem. É assim que se vê um bebê na barriga da mãe, ou se analisa o fluxo de sangue. É, ao pé da letra, ver com o som. Outra forma de leitura de frequência. Tá, e a ressonância magnética? Essa parece ser a mais complexa de todas, né? Mas a palavra que entrega o jogo aqui é ressonância. A grande pergunta é, o que exatamente está ressoando ali dentro? Bom, aqui a física da coisa é simplesmente fascinante. A máquina tem um ímã gigantesco que alinha os átomos do nosso corpo. Daí, ela solta um pulso de radiofrequência que faz esses átomos vibrarem, ou seja, ressoarem. Quando esse pulso para, os átomos devolvem um sinal, um eco próprio. E é esse eco que a máquina escuta e transforma naquela imagem super detalhada. No fim das contas, a gente está lendo a vibração dos nossos próprios átomos. Certo. Então, até agora, a gente viu que a medicina é craque em ler as frequências do corpo para fazer diagnósticos. Agora, vamos virar a página e ver como ela também me escreve no corpo, usando essas mesmas frequências como tratamento. E olha, acho que não existe um exemplo mais claro, mais direto, mais irrefutável de medicina vibracional em ação do que o marca-passo. A lógica por trás dele é de uma simplicidade genial. O problema? O coração de um paciente está com a frequência errada, batendo devagar demais ou fora de ritmo. A solução? Um aparelhinho que envia um pulso elétrico, ou seja, uma frequência, na batida certa, obrigando o músculo do coração a seguir aquele novo ritmo. É a definição perfeita de usar uma frequência de fora para consertar uma função de dentro. E esse mesmo princípio aparece em outras áreas. Na fisioterapia, por exemplo, tem o TENS, aquele aparelhinho que manda uma frequência elétrica bem suave pela pele. Essa frequência meio que engana os nervos, impedindo que o sinal de dor consiga chegar até o cérebro. E tem os implantes cocleares, que são mais incríveis ainda. Eles funcionam como tradutores de frequência. Eles pegam as ondas de som do ambiente e transformam em impulsos elétricos que o nervo auditivo consegue entender. Bom, agora que a gente passou por todos esses exemplos, chegou a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. É agora que o quadro completo se revela. É o nosso momento, entendi. Então, vamos recapitular. A gente viu que a medicina usa a eletricidade para ler a saúde do coração, usa som para ler nossos órgãos, usa magnetismo para ler nossos átomos. E de forma ainda mais impressionante, ela usa eletricidade para escrever um ritmo novo num coração que precisa de ajuda. A conclusão, quando a gente olha assim, parece inevitável. Isso não é uma teoria maluca para o futuro, nem nada esotérico. A medicina moderna, essa das tecnologias que a gente mais confia, no fundo, já é medicina de frequência. A prova sempre esteve bem na nossa frente, escondida nos nomes e no funcionamento desses equipamentos que salvam vidas todos os dias. E tudo isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Se a gente já usa e confia na frequência para diagnosticar e até para controlar a função mais essencial do nosso corpo, por que parar por aqui? O que impede a gente de ir além, de explorar como outras frequências, sei lá, como a luz ou campos magnéticos específicos, poderiam acelerar a cura, ajudar a tratar a depressão ou simplesmente otimizar nossa biologia? A base científica, como a gente viu, já existe e é sólida. A verdadeira questão é, qual vai ser o próximo passo? Pensa só numa ideia que até pouquíssimo tempo atrás era coisa de ficção científica, mas que agora,
Agora a neurociência e a biofísica estão começando a confirmar. E se o nosso corpo não for só um sistema químico de pílulas e reações? E se ele for também um sistema elétrico? É exatamente essa nova fronteira da medicina que a gente vai explorar. A pergunta que guia tudo isso é, no mínimo, fascinante. Imagina o corpo como se fosse um instrumento musical. Ele tem uma afinação, ele vibra em certas frequências para funcionar bem. Agora, e se ele desafina? E se a gente pudesse usar forças externas, como som, luz, magnetismo, para literalmente afinar o nosso cérebro e as nossas células de volta a um estado de saúde? Isso já deixou de ser ficção, viu? E está se tornando uma das áreas mais empolgantes da medicina. Tá, mas como é que isso tudo é possível? Para entender a lógica por trás, a gente precisa focar em um único princípio científico, que é a base de tudo: sincronização, ou, no termo da física, entrainment. E o ponto-chave é este: sincronização não é uma teoria, é uma lei da física. É bem simples, na verdade. Ela diz que quando a gente tem dois ritmos diferentes próximos um do outro, o ritmo mais fraco, mais instável, tende a se alinhar a entrar no passo do ritmo mais forte e estável. É como se o universo tivesse uma tendência natural para a harmonia, sabe? Para a eficiência. A melhor forma de visualizar isso é com a analogia do diapasão. Pensa só, se a gente bate num diapasão, ele começa a vibrar. Se tiver outro igualzinho perto dele, sem ninguém tocar, ele também começa a vibrar, na mesma frequência. Isso é ressonância. E o mais incrível, as nossas ondas cerebrais, o ritmo do nosso coração, tudo no nosso corpo funciona exatamente seguindo esse mesmo princípio. Ok, então a gente já entendeu o princípio. Agora vamos para a parte prática. Como que estímulos que vêm de fora, tipo som e luz, podem usar essa lei da sincronização para, de fato, alterar os nossos padrões biológicos por dentro? Vamos pegar um exemplo bem famoso, os sons binaurais. Isso aqui é neurociência pura, não tem nada de místico. Funciona assim. Com fone de ouvido, a pessoa escuta uma frequência numa orelha, digamos 100 Hz. Na outra, uma um pouco diferente, 110. O cérebro não consegue processar os dois sons separados, então o que ele faz? Ele cria um terceiro som fantasma que pulsa na diferença entre eles, nesse caso, 10 Hz. E adivinha? 10 Hz é a frequência de ondas cerebrais alfa, aquele estado de foco mais relaxado. As ondas cerebrais não estão imaginando o relaxamento, elas estão sendo fisicamente guiadas para esse estado. Certo, o som está entendido, mas e a luz? Olha, o termo cromoterapia pode até soar um pouco esotérico para alguns, mas a ciência por trás é bem sólida. A fototerapia, por exemplo, é uma prática médica aceita. Ela usa caixas de luz para tratar a depressão de inverno, o transtorno afetivo sazonal. E o princípio é exatamente esse. A luz tem um impacto direto no nosso humor e no nosso metabolismo. E a coisa vai ainda mais fundo, vai lá no nível celular. A terapia com luz vermelha, por exemplo, certas frequências de luz vermelha conseguem penetrar na pele e o que elas fazem? Elas estimulam as mitocôndrias, que são as usinas de energia das nossas células. Os estudos mostram que isso reduz a inflamação e acelera a cicatrização de tecidos. Pensa bem, se as nossas células usam luz para se comunicar entre si, faz todo sentido que elas também consigam escutar a luz que vem de fora. E agora a gente chega na parte que talvez seja a prova mais poderosa de todas. A conexão que a gente pode medir entre o nosso estado interno, as nossas emoções e a nossa saúde física. Essa citação do HeartMath Institute é crucial. Repara numa coisa, ela não fala de pensamentos positivos, ela fala de um padrão de frequência cardíaca coerente. É uma medida física, sabe? Um padrão de vibração que tem consequências biológicas que a gente pode medir. É disso que estamos falando. E a diferença é gritante. De um lado, num estado de estresse ou ansiedade, o ritmo do coração é caótico, irregular, cheio de picos. Do outro, num estado de calma, de gratidão, o padrão fica suave, ordenado, parece uma onda senoidal, bem harmoniosa. E o mais interessante, a velocidade, as batidas por minuto, pode até ser a mesma, mas a qualidade do ritmo, essa muda tudo. E é essa qualidade que comanda a resposta do corpo todo. E as consequências disso vão direto para a nossa bioquímica. Aquele padrão caótico do estresse libera cortisol, aumenta a inflamação, derruba o sistema imunológico. Já o padrão coerente, que aliás é algo que se pode aprender e praticar, faz o exato oposto. Ele otimiza o nosso sistema imune e ativa os mecanismos de reparo e regeneração do corpo. É a prova física de que um estado emocional positivo é, na verdade, um padrão vibratório que cura. E olha, a gente não está falando só de bem-estar ou de prevenção. Vamos dar uma olhada em como esses princípios todos já estão sendo usados hoje para tratar condições médicas bem sérias. Isso aqui não é especulação, gente, é medicina aplicada. A estimulação magnética transcraniana, ou EMT, usa campos magnéticos para tratar casos de depressão que não respondem a remédios. A terapia com o som, a estimulação auditiva rítmica, ajuda pacientes com Parkinson a melhorarem a caminhada. Ou o TENS, que usa pequenos estímulos elétricos para controlar dor crônica. Todas são terapias aprovadas, baseadas exatamente nos princípios de frequência e sincronização que a gente viu até agora. Então vamos amarrar as pontas. O corpo é um sistema elétrico. Ele responde a frequências. A medicina de ponta já consegue ler e até escrever nesses sinais. A nova fronteira é usar som, luz, magnetismo para nos afinar. A ciência está aí. Os resultados estão sendo publicados. O que nos deixa com uma última pergunta, que é mais uma provocação.
Se tudo isso é fato, por que será que para muita gente ainda soa como esoterismo? Fica aí a reflexão. Chegamos ao grande final da nossa série. A gente construiu uma base bem sólida, passo a passo, nos últimos encontros. E agora, vamos finalmente responder aquela pergunta que ficou no ar. Se a ciência por trás da chamada medicina vibracional é tão real, por que ela ainda é tratada com tanta desconfiança, hein? Ok, vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha. A gente começou com uma premissa central, que é a base de tudo. O que estamos discutindo aqui é ciência pura. Não tem nada a ver com esoterismo ou misticismo. Depois, a gente mergulhou na biologia mais fundamental para entender que o corpo humano é, na essência, uma máquina bioelétrica incrível, né? Cada célula conversando com a outra através de pulsos elétricos. Também vimos que a medicina que a gente conhece, a convencional, já usa a frequência como ferramenta. E muito. Seja para diagnóstico ou para tratamento, todos os dias, nos hospitais do mundo todo. E para fechar essa revisão, a gente explorou a fronteira da neurociência e viu como o som e a luz, que nada mais são do que frequências, já estão sendo usados para otimizar e até para curar o cérebro. E é isso que nos traz a questão central de hoje. Puxa, se a base é científica, se a nossa biologia confirma e a tecnologia já existe e é usada, por que então essa conversa sobre vibração e frequência ainda encontra tanta resistência, porque não é um assunto comum em todo lugar? Olha, a resposta para esse quebra-cabeça é a chave que fecha toda essa nossa discussão. O problema não é falta de prova, não é falta de evidência. O problema, na verdade, está nas palavras que a gente usa. E essa citação, ela resume tudo de um jeito muito forte. Sequestrado. Pensa no peso dessa palavra. A ideia de que algo foi pego à força e usado para um propósito totalmente diferente do original. E aqui a gente consegue ver essa contaminação de forma bem clara. Não é à toa que muitos cientistas e médicos desenvolveram uma verdadeira alergia a palavras como energia e quântico. E com razão, né? Durante décadas, esses termos foram usados de qualquer jeito, sem nenhum rigor, associados a ideias meio vagas. Energia virou quase sinônimo de aura e salto quântico virou jargão de autoajuda. O resultado disso foi uma espécie de tragédia silenciosa. Enquanto a biofísica e a física quântica estavam fazendo avanços espetaculares dentro dos laboratórios, a linguagem que poderia explicar essas descobertas para o mundo, essa linguagem já estava comprometida, manchada por esse mau uso. Mas aqui está o pulo do gato para a gente sair dessa armadilha. A prática, a aplicação, isso nunca parou. A ciência continuou sendo usada na vida real, mesmo que as palavras para descrevê-la fossem evitadas. Pensa só um pouco. O radiologista que opera uma máquina de ressonância magnética está, na essência, trabalhando com a vibração dos átomos do nosso corpo. O cardiologista que lê um eletrocardiograma está medindo a frequência elétrica do coração. O fisioterapeuta que usa um aparelho TENS está aplicando uma corrente elétrica para curar. Eles só não usam essas palavras. O problema não é a prática, entende? É a comunicação. Certo. Se o grande problema é a linguagem, é a comunicação, como é que a gente constrói essa ponte? Como superamos essa barreira? Bom, a resposta vem na forma de um manifesto, bem claro e direto. Vamos olhar para esse manifesto parte por parte. Primeiro, integrar. Significa que o físico quântico precisa conversar com o biólogo, o engenheiro com o neurocientista. Chega de cada um na sua caixinha. Segundo, ensinar e praticar. Esse conhecimento não pode ficar trancado nos laboratórios. Tem que ir para a sala de aula, para os consultórios. E terceiro, que talvez seja o mais importante, perder o medo de dialogar com o invisível mensurável. Essa frase, o invisível mensurável, para mim, ela é linda e muito, muito poderosa. Ela tem a chave para uma nova forma de perceber não só a saúde, mas a tecnologia também. A gente vive cercado disso, né? Ninguém tem medo do Wi-Fi, ninguém duvida do sinal de celular ou das ondas de rádio. A gente vive mergulhado no mundo de tecnologias que são invisíveis, mas que são perfeitamente mensuráveis e, claro, confiáveis. E é aqui que mora o grande paradoxo. Se a gente aceita tão bem o invisível mensurável que a tecnologia cria, por que tanto preconceito com o invisível mensurável que o nosso próprio corpo cria? Nossas ondas cerebrais, nosso campo cardíaco, a luz que as nossas células emitem, tudo isso é real, é físico e é mensurável. Essa declaração aqui é praticamente um ponto final na discussão. Ela redefine o que significa entender de saúde. Compreender a frequência é compreender o sistema operacional do corpo. Todo o resto é só ruído. E esse ruído do preconceito, da ignorância, ele está começando a desaparecer. O que foi proposto aqui, ao longo de toda essa nossa análise, não é uma alternativa à medicina, de jeito nenhum. É uma evolução. A medicina do passado foi dominada pela química. A do presente combina química com cirurgia. A medicina do futuro, inevitavelmente, vai integrar a dimensão da frequência. Portanto, a conclusão é bem simples. Não se trata de jogar fora o que já sabemos, mas de adicionar uma nova camada de compreensão, uma camada mais fundamental. É simplesmente o próximo passo lógico da ciência. E com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada. A questão, percebe? A questão não é mais se a frequência é a linguagem do corpo. A ciência já deu essa resposta. A pergunta agora é outra. Estamos prontos para aprender a falar essa língua? Estamos prontos para dialogar com esse invisível mensurável que existe dentro da gente e ao nosso redor? A resposta agora está com cada um.